Boa tarde a todos. Esta é a nossa aula número 1, né? Cujo tema é o conceito de gramática e suas vicissitudes. Para essa abordagem, né, inicial do nosso curso, esse tópico propedêutico, introdutório, eu indico como bibliografia para vocês, claro, a nossa bibliografia obrigatória, né, necessária para acompanhamento do curso. Então, no livro do professor Matoso Câmara Júnior, Estrutura da Língua Portuguesa, eu indico que vocês estudem com bastante afinco, com bastante cuidado, a parte introdutória, que trata aí dessa questão aí da gramática e seu conceito, enfim, a questão das variações linguísticas, em certa medida do domínio deontico da linguagem também, do aspecto pedagógico, enfim, e da técnica da descrição linguística, né? Na outra bibliografia obrigatória, que é o Iniciação à Sintaxe do Português, do José Carlos Azeredo, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 2, que se chama Dois Dedos de História. No caso, a história a que ele se refere é a gramatical, a história da gramática, né? Um capítulo muito bom, bem escrito, em que ele faz considerações bastante interessantes sobre o desenvolvimento dos estudos gramaticais, desde o processo de oratória, enfim, desde o sentido primário grego, né, que tem a ver com os retóricos, a arte de falar e escrever corretamente, até abordagens mais modernas. E, por último, o meu livro, Morfossintaxe do Português, também sugiro, indico, né, para vocês o capítulo chamado Gramática, que vai da página 13 do livro, isso aí, página 13, até a página 22, tá bom? Essa é a bibliografia que vocês devem examinar com calma para acompanhar bem aquilo que eu vou propor aqui, o que eu vou abordar e depois testar, né, com exercício, né, com algum tipo de exercício que eu ainda vou elaborar. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas já tenho algumas coisas em mente. Em termos de conceito, de gramática, eu acho que é importante, eu vou aproveitar essa aula, essa abordagem, para tentar desmistificar, né, desmitologizar algumas ideias que se tem. O ser humano é um animal metonímico, né? Ele trabalha bastante com metonímias, de modo que muitas vezes se fala, por exemplo, esse indivíduo cometeu um erro de gramática quando ele escreve, por exemplo, nobreza com S ou defesa com Z. Como eu falei, é uma abordagem metonímica, é uma frase metonímica, dizer que a pessoa cometeu um erro de gramática. Porque, na verdade, aí houve um erro de ortografia, um erro contra a grafia estabelecida como correta, estabelecida como oficial, entendeu? Então não há erro de gramática aí, né? Já que a ortografia tem a ver com aspectos etimológicos, convencionais, fonéticos também.
não é necessariamente o que a gente entende, em estrito senso, como gramática de uma língua, entendeu? Bom, obviamente, quando se fala em gramática, todo mundo sabe que muitas coisas podem vir ao cérebro do indivíduo, né? Por exemplo, se a pessoa compra um livro do Evanildo Bechara, cujo nome é Moderna Gramática Portuguesa, a pessoa diz, olha, eu comprei uma gramática. Há um conceito de gramática, né? Um livro em que se exponham lá regras, né, de funcionamento da língua e indicações de bom uso dessa língua, né? Esse é um conceito, é um livro, né? Por exemplo, quando o indivíduo fala em gramática histórica, né? Por exemplo, ele está pensando, ou deveria estar pensando, né, nos vários aspectos lexicais, morfológicos, morfossintáticos e sintáticos que foram compondo ao longo dos séculos uma língua, por exemplo, como a nossa, como a língua portuguesa. Entendeu? São dois conceitos distintos, né? Fala-se muito, por exemplo, em gramática normativa e gramática descritiva. É uma dicotomia importante para a gente. Talvez a mais importante para esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula, né? Vamos lá, vamos tentar estabelecer de modo mais ou menos claro, tentar estabelecer uma distinção entre esses dois conceitos. A gramática descritiva, que o Matoso Câmara chama de gramática sincrônica, é importante vocês notarem isso. Quando o Joaquim Matoso Câmara usa a expressão, o sintagma gramática sincrônica, sem qualquer outro qualificador, ele está falando de gramática descritiva, que é, na verdade, uma abordagem, uma descrição da língua tal como ela se apresenta ou tal como ela é utilizada por um determinado grupo social, por um determinado agrupamento que dispõe de certos recursos, num determinado recorte histórico, e é esse recorte histórico que faz com que nós a chamemos de gramática sincrônica, né? Sim, recorte, cronos, tempo, né? Então, um recorte no tempo, diferente da gramática histórica, que também é chamada diacrônica, ou seja, dia, sequência, tempo, e crono, tempo, né? Então, sequência no tempo. Pois bem, essa gramática descritiva está, digamos assim, desvinculada da feição pedagógica, da feição deôntica da linguagem, entende? Não há, digamos assim, qualquer preocupação em indicar aquilo que seria mais aconselhável, enfim, aquilo que seria melhor ou pior em termos de atender aos conceitos de língua de prestígio, de língua padrão, de língua culta, esses conceitos todos. Então, por exemplo, para ser mais direto, né, num exemplo, se alguém utiliza, né, um grupo qualquer utiliza ou costuma utilizar a flexão de plural apenas no determinante, nos sintagmas nominais, como, por exemplo, as mesa branca, né, muitas cadeira quebrada, né, as pasta preta, com essa flexão com essa pluralização apenas no determinante, que é muito comum no português popular do Brasil, o gramático descritivista ou a gramática descritiva não terá qualquer preocupação em dizer que houve aí um erro de concordância nominal. Simplesmente se faz a descrição segundo a qual o português popular do Brasil é normal, é bastante comum que num sintagma nominal apenas o determinante ou
eventuais qualificadores sejam pluralizados, mantendo-se o núcleo e até outros elementos no singular. Então, o gramático descritivista não qualificará esse sintagma como errado, entre aspas, como alguma coisa que deveria ser evitada. Compreendem? Ao passo que o gramático normativista, a abordagem normativista, tratará essa sentença como um problema de norma padrão, problema de língua padrão. E é mesmo um problema de língua padrão, sim, porque para esse conceito abstrato de língua padrão, os determinantes e qualificadores devem concordar em gênero e número com o núcleo sintagmático, de modo que no sintagma nominal as pasta preta, houve a pluralização no determinante, no artigo as, mantendo-se aí pasta, que é o núcleo do sintagma, e preta, que é o adjunto qualificador, no singular. Então não está havendo justamente a tal concordância, ou seja, a regra de concordância nominal, segundo a qual é o núcleo sintagmático que gerencia as flexões dos seus adjuntos. Se eu tenho um núcleo no singular, os adjuntos também devem estar no singular, tanto o determinante quanto o qualificador. Então, no caso, nós teríamos um sintagma corrigido, por assim dizer, a pasta preta, já que é esse núcleo pasta que gerencia a flexão. Nós sabemos que não é isso que o falante quer dizer, né? O usuário, quando diz as pasta preta, ele na verdade quer exprimir a ideia de plural, só que essa ideia de plural está restrita ao determinante. Então, se nós, digamos assim, fizéssemos uma ponte, né, um link entre os ideais, os propósitos do falante, do usuário, e a variedade padrão da língua, nós teríamos a pluralização do sintagma todo, as pastas pretas. Seja como for, eu acho que em síntese a gente pode distinguir aí a gramática descritiva da gramática normativa, dizendo que a primeira não estabelece qualquer juízo de valor acerca dos usos linguísticos. A língua é usada daquele determinado jeito, né, daquele modo, e o que cabe ao gramático descritivista é examinar esse uso, entender cientificamente, pesquisar, fazer pesquisas, enfim, de toda sorte, no sentido de explicar, de descrever esses usos sem entrar no mérito do que seria errado ou certo. Ao passo que o gramático normativista entraria sim no mérito desses usos, tentando viabilizar ou possibilitar ao estudante que ele acesse uma variedade prestigiosa, uma língua de prestígio, a saber, a língua padrão, a norma padrão, entendendo que neste caso específico, que nesse exemplo que a gente está discutindo aqui, ele deve utilizar o plural, ele deve pluralizar o sintagma inteiro para atender aos parâmetros normativos dessa tal língua prestigiosa.